Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias e hoje eu quero dar uma complicada aí para vocês, que é 3 textos para a gente ler, tudo pequenininho, um versículo, 2 em outro, mais um em outro, mas em 3 livros. Primeiro, carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Porque encontrar, marca aí, o Fábio, o Cristiano também estão colocando para nós aí no Data Show, vai facilitar um pouco. Tito, João e 1 João. Tito, capítulo 3, verso 5. Se é difícil abrir essa onda, mais 3, né? Mas, como diria o Gabriel, se você tem uma disciplina de ler a Bíblia todos os dias, você vai descobrir muitas coisas, inclusive ter mais facilidade de encontrar os livros na Bíblia. E João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versos 6 e 7, e primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Tudo 3, né, os capítulos. Foi coincidência. Amém? Podemos ler? O primeiro livro é Tito, o segundo João, Evangelho de João, e o terceiro, João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia já, 1 João, capítulo 3. Amém? Então vamos lá. Carta de Paulo a Tito, né, seu filho na fé, né, que Paulo estava discipulando, treinando para pastorear, né, os dois que Paulo treinou aí, Timóteo e Tito, né, nesse caso Tito, capítulo 3, verso 5 diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Agora o Evangelho de João, capítulo 3, versos 6 e 7, diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. E agora 1 João, capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, ou seja, a semente de Deus, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és soberano, ó Pai. Deus, pelo teu infinito amor, tua misericórdia, Pai, vem sobre nós, ó Pai, nos quebranta, nos leva cativo até o Senhor, que possamos considerar o Senhor em nossas vidas. E nessa noite, ó Pai, possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, os 3 textos aí, em Tito, o Evangelho de João e a primeira carta de João, vai nos falar que nós nascemos de novo. Nós somos nascidos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, somos regenerados. O que é regenerado? É nascer de novo para viver uma nova vida. Ser nascido do Espírito. Nós não somos só apenas carne. Neste tempo aqui somos carne, mas vamos morrer, né? Como diria o pastor João, até a rainha Elizabeth morreu. Muita gente achou que ela ia durar para sempre, né? Não sei se é porque nós que crescemos e acompanhamos a história, já nasceu com ela e cresceu, e nós estamos ficando velha, a mulher não morria, né? E aí vai. Mas um dia morre. Mas esse corpo físico um dia acabará. Mas o nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, esse é eterno. Agora, infelizmente, alguns terão condenação eterna. Mas nós cremos que viveremos. Só a vida em Jesus Cristo e a vida eterna. Então, nós somos regenerados no Espírito Santo. Ou seja, agora nós
temos uma nova vida, somos nascidos de novo, somos uma nova criatura quando nós falamos, quando Jesus Cristo nos chama, nós encontramos verdadeiramente com Jesus Cristo. Lembra lá Nicodemos, né, que é um grande exemplo, então vai ter que nascer, como é possível? Vai entrar novamente lá no ventre da sua mãe? Não, não é desse jeito, vai ser nascido no Espírito, vai ser nascido para a eternidade. Há uma grande diferença nisso. Todos nós, nascidos de mulher, né, nascemos essa vida física, um dia vai ter um ponto final. Mas quando nós nascemos para o Espírito, esse nós teremos uma vida eterna. E às vezes nós lidamos com isso como uma coisa qualquer. Nós não valorizamos, há até um bom tempo já que eu tenho insistido muito nisso, porque eu creio mesmo, e a Bíblia nos deixa bem claro isso, nós devemos valorizar. Valorizamos tantas coisas aí, banais, né? Todos os dias eu não canso de pensar, quantos shows aí, né, ou alguns eventos, vai 500 mil de pessoas, muita gente, o povo lá descabela, passa uma semana, e a gente fica na fila, né, e aquela loucura toda para um show, para um evento, para alguma coisa. As pessoas se programam um ano todo, 2 anos, né? Daqui a uns dias vai ter Copa do Mundo, tem gente já se programando e tal, e há 4 anos para se programando para chegar na hora lá daquele evento. E as pessoas não... E é coisa que um evento vai acabar, daqui vai ter outro, mas as pessoas não se preocupam, não se preparam para o maior de todos os eventos, que é a volta de Jesus Cristo. Não vai ter, nunca existiu, nunca existirá maior evento do que esse. Gostaria de estar aqui ainda para presenciar, assim, aqui, né, do jeito que está. Mas, lógico, que se eu morrer antes, também todo olho verá, mesmo que morreu, né? Gostaria de ser aqui, mas não cabe a mim decidir uma coisa dessa. Coisa que eu tenho certeza que será o evento dos eventos, será algo espetacular, a volta de Jesus Cristo. A eternidade chegando até nós. Mas vai ser muito, muito espetacular, muito interessante para os que nasceram de novo. Para que os que irão morrer eternamente, não vai ter muita graça, né? Saber que será condenado eternamente, penso eu que não será muito engraçado. Vai ter que reconhecer a grandeza, o poderio, a soberania de Deus, e mesmo assim ainda ser lançado nas trevas. Mas a regeneração, né, que nos dá essa vida, essa nova vida em Jesus Cristo, ela é pelo Espírito Santo, ou seja, é a salvação. Às vezes nós queremos discutir alguns termos teológicos, vem primeiro justificação, regeneração, nada, isso não interessa muito, é tudo simultâneo. Né? Somos justificados, somos regenerados, somos salvos, tudo de forma instantânea, tudo ao mesmo tempo, feito em Jesus Cristo. O que nos interessa, o que importa no final das coisas, das contas, é ser salvo. E é muito mais isso do que simples frequentar uma igreja. Tem muita gente ainda que neste tempo está lidando com a salvação, a regeneração, seja uma simples frequentar igreja. Eu indo em todos os eventos da igreja, todos os cultos, escola bíblica, né, a programação, por assim dizer, da igreja, já estou de bom tamanho. E não é bem assim. A Bíblia nos deixa bem claro, em Jesus Cristo, há muitos que irão chamar Senhor, Senhor, e nesse tempo nós podemos transliterar por muitos frequentantes de igreja que terão uma grande decepção na consumação dos tempos. Veio à igreja, frequentou e ajudou e tal, e ofertou. No final das contas, Jesus Cristo não era o Senhor, não era regenerado. Vai acontecer, não porque eu estou dizendo, não tem essa capacidade, não tem esse domínio sobre isso, porque a palavra de Deus assim nos diz. Então Deus derramou abundantemente do seu Espírito Santo sobre nós, através de Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. A Bíblia nos deixa bem claro também que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas dentro de nós, onde é a habitação de Deus. Conversava ali com a Aline antes de começar o culto, né? Nós somos essa habitação, somos regenerados e somos a coroa da criação de Deus. O que há de melhor que Deus criou foi nós.
Assim, parece meio complicado de dizer uma coisa dessa, né? Tão, né, vulgar que nós tornamos muitas vezes, a palavra adequada é essa. Somos vulgares, a maioria das vezes, em se tratando da grandeza de Deus, mas mesmo assim foi o que há de melhor. Quando Deus gostou tanto de nós, nos amou tanto que nos chama coroa da sua criação. Então, regenerar deve ser um objetivo permanente do cristão. Deus nos regenerou, nos dando a nova vida, mas o nosso renovar, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso objetivo em servir a Jesus Cristo deve ser todos os dias. Então, João disse que para resistir a Satanás, nós devemos ser santos aos olhos de Deus. Então, esse é o renovar do nosso espírito, aquele espírito que está dentro de nós todos os dias. E aí, em 1 João, do 3 e 7, ele vai dizer que nós, assim como ele é puro, nós devemos ser puros. Por este propósito, nós devemos viver, de ser puros, sem ausência de pecado. Sabemos que não é possível a nós, mas nós devemos viver nessa expectativa e com este objetivo. Quarta-feira, eu disse no sermão que nós temos uma avaliação muitas vezes desonesta da nossa vida, do nosso viver. Não somos honestos, não somos sinceros conosco mesmo e muito menos com Deus. A nossa avaliação é que do meu jeito está bom. E ai de quem falar alguma coisa. Mas para ser santo, a primeira coisa que se exige, lógico, Jesus Cristo, mas da nossa parte, é de sermos honestos. Porque senão nós estaríamos já mentindo para nós mesmos, e estaríamos pecando novamente. Quer dizer que eu sou honesto, que eu reconhecer que eu sou pecador e me esforçar todos os dias para me libertar deste pecado. Para dar sequência, então, em primeiro lugar, dentro do nosso tema aí, que a palavra de Deus nos regenera e nos purifica. A regeneração pela palavra nos mantém puros. Então, somente dentro da palavra de Deus, quando nós somos regenerados, somos renovados todos os dias, é que nos vai manter puros. Puros para apresentarmos diante de Deus. Hoje em dia, as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, perderam um costume muito grande, que eu já havia presenciado. Aqui mesmo, quantas vezes, primeira vez que eu vinha, quantas pessoas, e não cabe a mim avaliar se ela estava sendo sincera ali ou não, mas quantas pessoas chegavam, ajoelhavam aí no banco, se preparando, sei lá, poderia dizer, se purificando para apresentar um culto agradável a Deus. A maioria das vezes nós chegamos, não está nem aí, de forma displicente ou descompromissada, sei lá, e já ouvi alguns relatos de pessoas que durante o culto tinha um grupo de irmãos aí numa sala no fundo, intercedendo o tempo todo pelo pastor, pelo ministério de louvor, pelos irmãos e pela igreja, de forma geral, para que pudessem apresentar um culto agradável, santo ao Senhor, porque Ele é santo e nos chama a essa santidade. Mas somente com a regeneração da palavra de Deus, ou seja, buscar todos os dias na palavra de Deus a condição de se purificar. Quando o Gabriel fez a abertura, eu falei, tudo que ele está falando é que eu estava pensando e estava dentro do sermão. Essa disciplina na palavra de Deus, ou seja, essa renovação todos os dias da palavra de Deus, é que vai nos dar essa condição. Porque quem vai dizer para nós o que é ser santo, como deve se viver para Deus, é a palavra de Deus. É a Bíblia que não vai nos contar. Então, se eu não tenho a Bíblia todos os dias comigo, lendo, meditando, avaliando, dentro da Bíblia, quem sou eu, o que devo fazer, realmente eu não terei condições de mudar, de purificar a minha vida. Então, a regeneração é a produção de uma vida consagrada a Deus. Uma mudança radical de mentalidade. E vale lembrar que é para melhor. Eu devo mudar radicalmente a minha forma de pensar sobre mim e principalmente sobre Deus. Se não há essa mudança,
Continua velhas práticas, o velho homem, as mesmas coisas, os mesmos pecados. Sabemos que não é o meu esforço em si, deixa bem claro que vai me dar salvação. Senão voltaria à prática da tentativa das obras. Mas Deus nos chama a ser santos. Isso aí sim inclui boas práticas que eu devo fazer. Então as pessoas às vezes confundem salvação com a santificação, com a purificação das nossas vidas diante de Deus. Salvação é o ato de Jesus Cristo em nos salvar, nos perdoar. Agora a purificação cabe a nós, é lógico, com a ação do Espírito Santo em nós, mas eu tenho minha responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade todos os dias de se purificar. E não é fácil. Já viu o processo? Eu já vi só pela televisão. O processo de purificação da prata, do ouro. Você aquece, derrete, tira as impurezas, de tantas outras coisas, né? De uma forma bem grosseira. Agora, o exemplo, né, para quem eu já fiz várias vezes, uma rapadura, você ferve, tira as impurezas, vai sendo aquela espuma toda ali, você retira, para purificar, para apurar, como a gente fala, apurar até dar o ponto. E é assim na nossa vida. Ao longo da nossa caminhada cristã, a igreja, todos os sermões, todos os ralas que nós temos, essa nosso vigiar de fora assim, é para nos purificar, para tirar de nós tudo aquilo que não foi projetado por Deus. Toda a semente do mal, desde o pecado lá de Adão, que nós carregamos até hoje, essa caminhada cristã, essa renovação, essa regeneração pela palavra, é para nos limpar, para nos purificar. Então, depois que somos regenerados, o Espírito Santo ele continua a nos renovar nossos pensamentos, nossos sentimentos, os desejos. Tudo precisa ser renovado, precisa ser reavaliado. Já percebeu que o cristão, do dia que, usando o termo que eu não gosto muito, mas do dia que ele se aceita Jesus, que ele se converte, ele começa a mudar o seu vocabulário, suas atitudes, onde ele frequenta, o jeito de vocabulário utilizado, as suas vestimentas, e aí vai. Tem igrejas que impõem regras. Nós costumamos falar que o vestir, o falar, são coisas de pessoas decentes. Mas são pessoas cristãs, são coisas de pessoas crentes, que querem agradar a Deus, que entenderam que precisa ser renovados. Se fosse para continuar do mesmo jeito, faz sentido. Igreja, não faz sentido vir aqui, né? Você poderia estar na sua casa, no dia de domingo na escola bíblica, você poderia dormir até mais tarde, poderia ir lá na feira, e ir lá ficar até mais tarde, poderia ir e tantas outras coisas que você pode fazer. Igreja serve para isso, para nos ajudar, para nos dar essa orientação. Lógico que não vai fazer para nós, mas vai nos dar essa condição. E o nosso sistema, diríamos aí, o nosso sistema imunológico, né? Palavra mais difícil de falar, espiritual, é apresentado nas Escrituras como tendo que ser alimentado. Você precisa se alimentar, o seu espírito. De que forma? Leia a Bíblia e faça a oração. Né? Poderia até cantar a musiquinha. Se eu fosse bom para cantar, eu iria cantar, né? Mas é melhor não. Mas se você não leia a Bíblia, não ora, não medita, não vai ter como você alimentar sua alma. E, aliás, a Bíblia já diz, né? Aquilo que é alimentado será fortalecido. Se você alimenta o seu espírito irá prevalecer contra a sua carne, contra a sua vontade, contra os seus desejos. Se você alimenta só os seus desejos, sua carne, a sua vontade, irá prevalecer sobre o seu espírito. E você não vai conseguir se purificar. Então, Deus quer que nós tenhamos saúde espiritual. Comer da palavra de Deus, beber, né, o alimento, né, que nos sustenta, que é a palavra de Deus. Nosso corpo, nós precisamos comer e beber todo dia, né? Já falei algumas vezes aí, né? Você come, às vezes, até demais, né? Come muito. Eu que o diga, final de semana, então, é terrível. Aí depois, haja academia para dar um jeito. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito.
E nós negligenciamos sempre, quase sempre nós negligenciamos o alimentar o nosso espírito. O que é negligenciar? É ser descuidado, é não ser aplicado, é ser distraído, do jeito que tá bom. E aí nós vamos dando brecha para tantas coisas, para Satanás, com o seu exército. Vai entrando aqui, vai entrando ali. E ele só espera. E só está esperando, porque ele não pode invadir. Ele não pode nos tocar, ser uma permissão legal nossa. Fala assim, pastor, mas que dia que eu falei para o diabo que ele pode entrar na minha vida? Talvez você não fala declarado com essas palavras, pode chegar e entrar. Mas atitudes, a negligência, nosso descuido, e ele está só esperando isso. E aquele velho jargãozinho lá de sempre, né? Você até pode brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Na sua brincadeirinha daqui e dali, ele vai entrando devagarzinho. Quando vê, está você, sua casa, sua família, tudo bagunçado. Porque não cuidou, não buscou se purificar na palavra de Deus. Não é eu, não é você por si só que vai dar conta de purificar. É a palavra de Deus, é a Bíblia, é o Espírito Santo que vai nos renovar todos os dias. Mas isso exige uma busca nossa todos os dias para essa renovação. E em segundo lugar, a regeneração pela palavra nos mantém limpos. Primeiro nós purificamos. O que é purificar? É a conclusão que é limpar, tirar todas as sujeiras, diria lá da prata, a escória, a sujeira que há em nós, aquela mancha, né? Se soubesse cantar mais uma vez e cantar a musiquinha, chamasse os juniores e ele ajudar, né? Quando o mal faz uma manchinha no coração, né? E vai, né? A letra eu sei direito, né? É só Jesus que vai me limpar, né? Para me deixar bem limpinho, né? E Jesus, aí vai, né? Vocês entenderam. Eu estou falando que é para cantar a negação, né? Mas o conceito é esse. Quando o mal faz uma manchinha no meu coração, Jesus vai me limpar. A palavra dele vai me purificar e vai me limpar. Mas usaria até um exemplo mais simples agora. Você limpa a sua casa quantas vezes por dia? Por dia, não, pelo menos uma por dia, né? Sim, durante a sua vida, aí, você limpa ela quantas vezes? Muitas vezes, né? Nesse tempo de cinzas aí queimadas aí para todo lado e essa poeirão, você teria que limpar pelo menos umas 2 vezes por dia, né? Para ver se ela fica limpa. E aí vai. E assim é a nossa vida de forma geral. Você acha que você, um dia só que você, usando novamente o termo aí que eu não gosto, você converteu, você fala, agora Jesus me salvou, sou limpo para sempre. Não sou salvo para sempre. Mas limpo, não. Eu digo essa limpeza de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de santificação na nossa vida. Deixa bem claro mais outra vez o conceito. Salvação é uma coisa, santificação é outra. Como diria o filósofo secular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A santificação é constante, é um processo que nós precisamos buscá-lo e renovar essa condição todos os dias. Ou seja, a renovação é a restauração de uma coisa ao seu estado primitivo. O estado primitivo nosso, no caso, é de a comunhão com Deus, de relacionamento direto com Deus, de algo lindo, maravilhoso, limpo, puro. Eu fico imaginando lá como era espetacular a conversa todos os dias de Deus com Adão. Imagina o nível de conversa que era entre os dois. A pureza que tinha naquela conversa. Desprovida de todas segundas intenções, de malícias, de maledicências, de tudo. Né? Ontem mesmo, fazendo o sermão, terminando o sermão, fiquei imaginando como é que seria a conversa entre os dois, né? Ser algo espetacular, né? Algo que nós iremos experimentar na glória eterna, conversar com Jesus Cristo. De vez em quando eu me pego, né? Eu já falei isso várias vezes. Você já imaginou, já, você lá no céu,
face a face com Jesus Cristo, dialogando, conversando com ele ali. Não sei se vai ser bem assim, né? Mas eu posso imaginar, né? Até onde eu sei imaginar isso não é pecado, né? Eu acho que não, né? Pelo menos eu estou imaginando uma coisa boa. Aliás, não há nada melhor do que isso. Eu conversar com o meu Deus, com o meu Jesus Cristo, não, essa é algo assim, né? Não tem palavras para descrever. Isso sim, isso é puro, isso é limpo, é verdadeiro. Então nós devemos restaurar essa condição. Por que tem dificuldade em fazer oração? Que eu acho que nesse tempo é quando a gente aproxima mais de uma conversa com Jesus Cristo, de uma conversa com Deus. Por isso o próprio Jesus Cristo já nos diz, quando vai orar, entra no seu quarto, lá em secreto, onde ninguém está te vendo, onde não tem possibilidade de você querer aparecer para ninguém. Aquelas orações que as pessoas fazem assim, que mais um showzinho à parte para as pessoas estarem me vendo, do que uma conversa com Jesus Cristo. Gosto de lembrar das minhas orações, quando eu morava ainda lá na roça, quando eu comecei a frequentar, quando Jesus Cristo estava me despertando, me chamando, e eu achava que não sabia orar, foram as orações bem sinceras. Acho que ali foi uma conversa pura com Jesus Cristo. Expus por inteiro, a me abrir e falei aquilo que o coração realmente estava desejoso de saber, de confirmar, de ter essa certeza. Nós devemos restaurar, então, essa comunhão. Aí eu fiquei pensando nisso, eu preciso restaurar esse nível de conversa com Jesus Cristo, eu preciso me manter limpo. O pastor João já dizia, né, que ele leu ou aprendeu em algum lugar, que nós começamos, quando nós nos convertemos, começamos 100%. Ao invés de nós crescer, nós vamos caindo, né, que nós vamos perdendo esse algo primitivo, esse algo original da comunhão com Jesus Cristo. Por isso nós devemos purificar, devemos nos manter limpos. Deus não apenas promete nos abençoar, mas também promete nos regenerar, nos purificar, nos limpar, nos manter puros todos os dias. Então nós é que fugimos dessa promessa, nós que nos queremos viver por nós mesmos e nos distanciamos de Jesus Cristo. Então você e eu, nós precisamos diariamente nos purificar o nosso espírito diante de Deus. E outro exemplo aí que eu vou perguntar, o que acontece se você não tomar banho todos os dias? O que vai acontecer se você não banhar todos os dias? Você começa ficando sujo. No dia você já não está limpo mais. Depois de um dia, 2 dias, aí tem piora, que vai começar a feder. Simples e claro, desse jeito. Então, espiritualmente, ninguém consegue ser membro de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo, se não lavar pela palavra, ser renovado todos os dias. Nós vamos começar a ficar sujo, e o pecado, não há nada, né? Voltaria a musiquinha lá, o coração vai ficar uma manchinha, até ficar escuro totalmente, sem a presença de Jesus Cristo. Então, nós devemos nos lavar com a água viva, que é o próprio Jesus Cristo, com o sangue de Jesus Cristo, para mantermos limpos todos os dias. Se você cuida tão bem do corpo, por que não cuidar do espírito? Por que não renovar o seu espírito, manter ele limpo todos os dias? Você não mantém sua casa, nos exemplos que eu usei aqui, sua casa é limpinha, e é tão bom a casa limpinha, agradável, né? Banheiro limpinho, seu corpo limpinho, não é tão bom você deitar. A Sandra sempre fala, uma coisa que ela não consegue é dormir com um lençol sujo. Não dá, né? Dormir com a cama limpinha, a gente dorme até melhor. Mas você dormir com sua alma, seu espírito renovado, limpo, com a presença de Jesus Cristo, você dorme descansado. Ainda mais quando a gente fala assim, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme, né? Nós devemos nos purificar, deixar a palavra de Deus nos renovar todos os dias, nos manter limpos. Ainda que amanhã eu peque novamente, infelizmente, mas eu me renovo. Eu falo para mim mesmo, Senhor, me perdoa que eu sou um pecador, que eu pequei, estou sujo, me limpa novamente,
para que eu possa sentir agradável aos teus olhos. O Salmo 119, o verso 11 e 13, ele nos ensina, né, fala, esconder a tua palavra no meu coração. Outra versão é guardar a sua palavra no meu coração, para eu não pecar com os lábios e recordar de todas as leis, de todos os seus benefícios que saem da palavra de Deus. Ou seja, então no nosso coração nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque somente com a palavra de Deus é que nós iremos aprender a não pecar contra o Senhor. Quando nós conseguimos isso ou renovamos, nós nos mantemos limpos, purificados diante do nosso Senhor. E em terceiro lugar, a regeneração pela palavra nos mantém alertas. Ou seja, nós estamos vigilantes, estamos atentos todos os dias quanto à questão da palavra da vida eterna. Aliás, o próprio Jesus Cristo já disse que nos tempos, a palavra de Deus nos diz que nos tempos de Noé, quando veio o dilúvio, um juízo de Deus, as pessoas estavam tão descuidadas, por conta de si próprios, né, se negociavam, casavam, se davam em casamento, veio o dilúvio e pereceu a humanidade, sobrou pouquíssimas, 8 pessoas sem morrer. E neste tempo está ainda pior, né? O que você fala é negociar, ganhar dinheiro e casar, e se dar em casamento, e casar hoje, separar amanhã, e depois da manhã casar de novo, e aí segue. Como se diz aí por aí, a fila anda, e para muitos voa, e a vida segue, e acha que está tudo normal, lindo, maravilhoso. Esquecem que Jesus Cristo está voltando. Esquece que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos manter puros diante dele, nos manter alerta, dedicar a servir a Deus neste tempo. Ou seja, regenerar é criar uma nova vida em um homem ímpio. Nós somos ímpios, pecadores, mal por natureza, coração duro. Mas a regeneração pela palavra vai nos dar uma nova vida. Vai nos limpar, vai nos dar uma nova oportunidade, uma nova condição de servir a Deus. E é mantendo alerta. E aliás, é o que Jesus Cristo já diz, vigiai e orai. Eu gosto disso, que ele sempre coloca que nós devemos vigiar primeiro. Que não vai adiantar nada eu orar, sem um objetivo, sem eu me manter alerta para as coisas que a palavra de Deus tem nos dito. Então, na criação do mundo, não havia nada no caminho de Deus, ou seja, algo assim para que ele pudesse mudar. Ele estava construindo, estava criando. Mas agora na criação, na regeneração, criaram uma nova natureza, um novo homem. Existe algo aí no meio deste caminho, a velha natureza que se opõe ao Espírito. Há uma barreira que nós levantamos entre nós e Deus. O nosso desejo, a nossa vontade pecaminosa, às vezes nós construímos essa resistência entre nós e Deus, nesse regenerar, nesse fazer de nós uma nova criatura. É lógico que a vontade de Deus irá prevalecer. Mas neste meio termo, neste tempo, nós iremos perder muito. Costumo pensar muito sobre isso, a salvação não é nada, ninguém poderá nos tirar da mão de Deus. Mas enquanto nós estamos aí dando nossos chiliques, nossas bobeiras, nós estamos perdendo a bênção de Deus sobre nós, perdendo a alegria de viver todos os dias em Jesus Cristo. E o pecado nos entristece, o pecado nos causa dor, o pecado nos constrange, até porque se nós nos constrangermos com o pecado é porque estamos perdidos de vez. Mas não era para ser assim. Ainda que o pecado, viu, Aline, para muitos dá prazer, mas o final dele não é alegre. Ele é momentâneo, ele é muito passageiro. E no final ele causa uma dor muito grande.
Aliás, a Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte. E se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, seria a morte eterna. Para muitos será, né, infelizmente. Então, que teu espírito, que você não se oponha tanto à renovação que o Espírito Santo quer fazer em você. Quanto mais você resistir, mais você vai perder, mais você vai perder. Isso eu te garanto. Sabe lá quando você vai tomar uma injeção, por exemplo, se você endurecer, se você resistir, endurecer o músculo, aí vai rasgar o músculo, vai doer, vai inflamar, né? Vai doer ainda mais. Mas quando você vai, não tem jeito mesmo, tem que tomar injeção, você relaxa o braço, o músculo, né? Vai e aplica, dói um pouquinho e logo passa. Assim é o regenerar. Quanto mais você se opõe, quanto mais você resiste, mais você vai ter consequências ruins. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos manter vigilantes, cuidadosos com a nossa vida. Como segurança. O próprio Jesus Cristo já nos disse, se o dono da casa soubesse a que dia, que hora o ladrão viria, ele estaria ali vigilante e não permitiria que ele roubasse. Se nós soubéssemos a hora exata que o inimigo vai vir até nós, nós estaríamos vigilantes. E muito mais, se nós soubéssemos o dia, a hora exata que Jesus Cristo voltaria, talvez nós iríamos viver. Não, eu posso até viver de tal jeito, mas tal hora, tal dia eu vou buscar, vou reafirmar o meu compromisso com Deus. Mas nós não sabemos. Pode vir agora, pode vir daqui 5 minutos, 10 minutos, daqui 100 anos, não sei. Mas ele vai voltar. E o dia que ele voltar, ele espera nos encontrarmos. Vigilantes, atentos, renovados, regenerados, firmes no nosso compromisso com ele. Mas o único meio é pela palavra, pelo evangelho do próprio Jesus Cristo. Se eu não leio, se eu não ouço, se eu não busco, como que eu vou saber? Se eu não dedico, como diria a abertura ali, muito bem feita pelo Gabriel, se eu não me disciplino para isso, não vou aprender nunca, não vou ser renovado jamais. Então mantenha alerta. E se manter alerta é manter vigilante, é aprender com Jesus Cristo como se deve se portar todos os dias, buscando o reino de Deus constantemente, todos os dias. Diria que 100% ninguém consegue, mas todos os dias. E não é fazer aquela oraçãozinha decorada, que às vezes a gente chama de reza, ó Senhor, isso, não. É no Espírito, é de verdade. Sempre que der tempo, Senhor, ó, estou aqui, me ajuda, tenha misericórdia, me renova, e aí segue. Para encerrarmos, então, você deve buscar a Deus com todo o seu coração, colocá-lo em primeiro lugar. Você deve ler e meditar diariamente a Bíblia. Jesus diz que nos santificaria e purificaria pela verdade, que está em João 17, 17. Ao nos dedicarmos à leitura todos os dias, Ele usará para nos regenerar e fazer-nos cada dia mais parecidos com Ele. Então é através da sua palavra, através do Evangelho, Ele vai nos tornar cada dia mais parecido com Ele. Afinal de contas, né? A nossa esperança é de tornarmos co-herdeiros com Jesus Cristo na sua glória. Nos tornarmos parecidos com Ele a cada dia. Que o nosso rosto possa cada dia resplandecer a glória de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, aqui enquanto nós vivermos, de ser renovados, de fé em fé, de glória em glória, ser renovados pelo Espírito Santo. Amém? Então que você possa meditar sobre essa palavra e saber, somos salvos, eu creio, somos salvos, mas nós devemos nos purificar, ser transformados, ser renovados a cada dia, ser purificados, mantermos limpos a cada dia, e isso é pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus.
Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua salvação em nós. Pai, que o teu Espírito Santo seja agindo em nós a cada dia. Pai, nos ajuda, nos fortaleça, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de todos os dias, ó Pai, de nos santificar, de buscar a tua face cada dia, ó Pai, ler, meditar na tua palavra e compreender que o teu santo evangelho nos ensina e nos purifica e nos mantém limpos, ó Pai, para viver de forma honrada, digna da tua cruz, da tua justificação ali na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.